the start. Free, only want to be free. We huddle close, hang on to a dream. On the boats and on the planes, we're coming to Jerusalem. Never looking back again. We're going to Jerusalem. Oh, though it seems so far away, we are traveling light today in the eye of the storm. Olá, Shalom, HaShalom Adonai. A paz do Senhor, Baruch Rabá, bem-vindo. Estamos de volta com o programa Voz de Israel. Agora, a nova série falando sobre entendendo as sinagogas atuais. Nós, no programa passado, falamos sobre a sinagoga do Porto. E hoje vamos falar com você sobre a sinagoga de Belmont e a sinagoga de Castelo de Ville. Sinagoga importante também de Portugal, que vai nos trazer informações para que você, ao final da série, como eu tenho falado, entenda o porquê das sinagogas atuais, como funciona e como deveriam funcionar de acordo com a premissa inicial do início das sinagogas lá por volta do 3º século a.C. E você está assistindo essa série, não pode perder, porque é importante para que você entenda essa confusão religiosa que há em todas as religiões da Terra. Elas não se entendem, não há uma unidade. E é isso que nós estamos tentando mostrar a você, e ao final da série mostrar por onde você deve pesquisar e meditar naquilo que a palavra realmente diz e o que os homens dizem. Nós estamos com o propósito de andar conforme a vontade do Eterno, segundo os ensinamentos de Yeshua ben Yosef, o Hamashiach ben de Israel, o Messias dos filhos de Israel, que foram cumpridos pelos seus discípulos. E, como tenho lembrado, mas eu vou lembrar o que disse Pedro e os apóstolos dele, seus discípulos lá em Jerusalém, quando foram interpelados pelos fariseus hipócritas que estavam querendo condená-los e impediram de falar sobre a mensagem de Yeshua ben Yosef. Antes, agradar a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Você pode conferir na sua Bíblia. Então, não sai daí, dentro de instantes voltamos com o programa A Voz de Israel. Vamos dar início a mais um programa Voz de Israel, hoje continuando com a série Entendendo as Sinagogas Atuais. No programa passado você viu a sinagoga do Porto, sinagoga importante em Portugal, e nós podemos mostrar os detalhes, as nuances que fazem a existência daquela sinagoga até hoje lá em Portugal, sendo hoje talvez a segunda sinagoga em número de pessoas em Portugal. E hoje nós vamos falar sobre a sinagoga de Belmont e também a sinagoga da cidade de Castelo de Ville. Coisas que precisamos entender para que ao final dessa série, como eu tenho falado, se entenda a razão desse tema, entendendo as sinagogas. Porque há tanta divisão entre os judeus e entre as pessoas que dizem e procuram seguir a Torá dentro do Taná, a Bíblia original dos judeus. Há muita reunião, muita congregação hoje falando sobre esse judaísmo messiânico e também outras formas de judaísmo ortodoxo, ultra-ortodoxo, liberal, conservador, e eles não se entendem. Já expusemos isso em nossos livros e agora estamos mostrando a você através desse programa. Então, hoje nós vamos falar sobre a sinagoga da cidade de Belmont. Você, nosso convidado, vamos
falar sobre essa sinagoga, mostrando também as suas nuances. Então vamos falar sobre a sinagoga de Belmonte. Belmonte é uma cidade de Portugal que era limite da fronteira também com a Espanha, até o ano de 1297, quando acabou essas invasões que haviam naquela época lá em Portugal. Então, uma sinagoga que tinha uma quantidade muito boa de judeus naquela época. Hoje é uma sinagoga que tem apenas 55 membros e se diz também uma sinagoga ortodoxa. E será que realmente é uma sinagoga ortodoxa? Você vê aí no seu vídeo, passando aí essa imagem da sinagoga, chamada Beit Eliyahu. Beit Eliyahu quer dizer filho de Elias, E não podemos entrar nessa sinagoga porque estava havendo a reunião e a sinagoga ortodoxa, que realmente são ortodoxas, não permite a entrada de pessoas que não são judeus, que têm a mesma fé na ortodoxia que eles andam. Mas podemos observar de relance, melhor dizendo, que no seu interior há também espaço para as mulheres. Esse primeiro andar que você viu na sinagoga lá do Porto, existe também nessa sinagoga. Então as mulheres também frequentam a sinagoga. Grave bem isso. As mulheres também estão na sinagoga Beit Eliyahu lá em Portugal. E um detalhe que me chamou a atenção é que logo ao chegar nessa sinagoga, na entrada havia um cachorro, um cão. E se você não sabe, o judeu ortodoxo, o verdadeiro judeu ortodoxo, abomina cão, cachorro. Ele não cria o cachorro e odeia o cachorro, o cão. É uma coisa deles e tem um fundamento também dentro da tradição judaica de não criar cachorro e nem também ter proximidade com o cão. E essa sinagoga, que pareça, assim que eu cheguei, a primeira coisa que eu vi foi esse cachorro aí, que você vê aí no vídeo, na porta da sinagoga. Infelizmente não podemos entrar, mas deu para ver quando entrou uma pessoa, eu pude olhar, não filmei, não deu para filmar, mas deu para ver que havia mulher dentro da sinagoga e há uma escada dando acesso ao pavimento superior, onde se criou essa oportunidade para as mulheres participar da reunião da sinagoga. E não vamos entrar nesse detalhe porque, como estamos dizendo, isso será realmente falado no final dessa série, onde vamos explicar por que existem essas coisas que você viu e está vendo agora nesse programa. Então é uma sinagoga que hoje conta apenas com 55 membros. Uma evasão dos judeus de Portugal, muitos hoje têm voltado para Israel para fazer valer a palavra do Eterno, que diz que no final dos tempos, aqueles que ele expulsou, que ele espalhou por toda a terra, voltaria para lá, ele não deixaria para trás nenhum deles, como você pode ver lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 39, que fala, no final do capítulo, fala dessa palavra, o Eterno diz que jamais ficaria nenhum deles para trás, ele traria de volta todos eles. E há essa ocorrência em Portugal, nas sinagogas, os judeus estão desde o Porto até Lisboa, como você vai ver no final desse programa, dessa série, melhor dizendo, os jovens estão indo, muitos deles voltando para Portugal e outros também seguindo o caminho do mundo. Há judeus que são seculares, preferem viver no mundo, porque o mundo tem mais coisa para alegar o coração dos babilônios. Quem tem uma raiz de Caim e Nimrod, Nabucodonosor, todas essas pessoas que gostam do mundo, elas são atraídas pelo mundo. É tipo a mariposa que gosta da luz do mundo. O mundo, assim, hoje está atraindo esse tipo de gente, mas muitos estão voltando para Israel e em particular, a cidade santa, a cidade eleita, a morada do Eterno, entre aspas, melhor dizendo, porque o Eterno vai morar espiritualmente nessa cidade de Jerusalém, que é a única cidade que tem uma promessa de eternidade no mundo, não existe outra. Jerusalém. Então, essa sinagoga
se diz também uma sinagoga ortodoxa, e nós vamos ver se realmente é ao final dessa série, como já falei. E ainda com relação à cidade de Belmonte, que se você assistiu os programas Descobrindo a Israel Judaica do Brasil, você viu lá que essa cidade de Belmonte tinha muitos judeus. Hoje praticamente não existe nenhum judeu lá assim, como tinha no passado. Eles saíram, como já falamos agora, e estão voltando para Israel. E com relação também a Belmonte, essa cidade tem um museu fantástico, espetacular. É um museu da história de Portugal, altamente sofisticado, informatizado, sem dúvida nenhuma um museu de qualidade superior a todos os museus que nós já conhecemos atualmente. Inclusive o Museu de Lisboa, que é o Museu da História de Portugal, certamente não é como esse museu que temos lá na cidade de Belmonte. Mas o importante é que nós estamos aqui falando sobre a sinagoga de Belmonte, que você vê mais uma vez aí no seu vídeo. Então, essa sinagoga hoje está reduzida a 55 membros. 55 membros. Essa sinagoga está reduzida a 55 membros. Vou repetir mais uma vez, ela é considerada a sinagoga mais ortodoxa de Portugal. Será? Você não pode perder o final dessa série. E agora vamos falar sobre a sinagoga da cidade de Castelo de Vide, que na verdade não é mais uma sinagoga assim atuante. Hoje ela funciona mais como um museu histórico. Dentro dessa sinagoga você pode ver, quem assistiu o programa na série Descobrindo a Israel Judaica do Brasil, nessa cidade de Castelo de Vide, viu? Inclusive a Mikveh está em reforma, e no interior nós vemos uma exposição da história de Castelo de Vide, uma cidade muito importante de Portugal. Essa sinagoga também foi muito importante em Portugal, porque na fronteira de Portugal com a Espanha, na cidade de Marvão, e você pode ver agora aí nessa demonstração, nessa ponte que você vê no seu vídeo, que foi construída pelos romanos, ponte por onde entraram mais de 15 mil judeus expulsos de Espanha pelo decreto de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, dos reis católicos, responsáveis por toda essa cristianização do Ocidente, principalmente aqui em Portugal e no Brasil. Castelo de Vide tem essa importância. Quando os judeus saíram de Portugal, eles saíram em torno de 100 mil judeus, e 15 mil entraram por essa fronteira, e o resto pela região norte, mas duas pontes de Portugal, eles passaram também em direção a esse país, que era a fronteira do fim do mundo naquela época. Acabava no Oceano Atlântico, Portugal acaba no Oceano Atlântico, extremo norte da Europa, o Oceano Atlântico, e como brincou lá o Hugo, o curador da Sinagoga do Porto, eles têm a maior mikveh do mundo para o banho de santificação, de purificação, que é o Oceano Atlântico, brincando. Na verdade, é isso que nós temos aí na fronteira de Portugal, o extremo norte de Portugal. Então, Castelo de Vide hoje funciona como esse museu, o Museu da História, e é muito bonita a história da população judaica, das judiarias lá em Castelo de Vide. Você deve rever esse programa. Se não assistiu, assista e reveja, porque você vai aprender mais sobre essa judiaria e sobre essa sinagoga que hoje está desativada, e não é como a sinagoga de Belmonte, porque também é bom que se diga, diga-se passagem, essa sinagoga de Belmonte, como falei anteriormente, essa sinagoga, apesar de hoje ter apenas 55 membros, é a sinagoga que nunca deixou de existir em Portugal. Várias cidades de Portugal onde a judiaria, as sinagogas, elas foram extintas, elas deixaram de ser ativas. Hoje também está acontecendo em Castelo de Vide,
que não tem mais a sinagoga, apesar da população hoje de Castelo de Vide, há pessoas que são descendentes de 500 anos de pessoas que moraram nesse lugar, e as casas ainda pertencem às famílias das pessoas que moram em Castelo de Vide. O interessante sobre essa sinagoga de Castelo de Vide é que ela foi sendo subtraída, deixando de existir, porque nessa cidade os judeus foram forçados a ser batizados pela igreja no nome do novo Deus, que agora era 3, Pai, Filho e Espírito Santo, nessa fonte que você vê aí agora também no seu vídeo. E esses, assim que eram batizados, eles saíam dessa judiaria e iam morar entre os católicos voltavam, eles vinham ocupar as casas dos judeus da judiaria, e a sinagoga foi perdendo membros e ela não existia mais assim de maneira lícita e nem visível, mas interessante é que existem casas ainda hoje lá nessa cidade de Castelo de Vide que elas são mirandar, e em cima de cada mirandar dessas casas, tudo conjugadas, havia e ainda há portas que ligam uma casa a outra. Então os judeus, ainda que mostrassem na fachada da casa uma capela católica, um santo, para mostrar que ali eles estavam convertidos ao catolicismo, na verdade eles continuavam a praticar o judaísmo de maneira secreta. Então as pessoas passavam de casa em casa, chegavam na casa X, e lá eles se reuniam para fazer o seu culto como os seus antepassados faziam. Daí isso tem importância, por quê? Porque mantiveram a tradição dos fariseus. Se hoje existe ainda um judaísmo, se existe uma palavra verdadeira do Eterno, Criador do céu e da terra, se deve a essas pessoas que mantiveram-se firmes no propósito de seguir a palavra como ela em direção a Adonai, o Yahvé, o Criador do céu e da terra, porque ele sempre foi e sempre será o único Criador, o único Deus verdadeiro Criador, que é o Deus que é um, que é o Deus de Israel. Esse povo mantém isso, inclusive pôde preservar a língua hebraica, a língua do Eterno, que apesar de passar quase 2000 anos sem ser falada, hoje é a língua oficial do Estado de Israel, a língua que se mantém firme e que fala do verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Então é uma sinagoga importante, ainda que não exista de maneira física, mas ela tem essa importância para a história da verdade de Israel, do povo, nação eleita, sacerdócio real e de propriedade exclusiva do Deus Criador do céu e da terra, o Adonai Avinu Sheba Shammai, o Criador do céu e da terra, Shammai. Essa é a verdade que pouca gente sabe, porque não se preocupa em estudar nem pesquisar, mas apenas frequentar igrejas e reuniões como função social e nada mais. Lembrando apenas para encerrar, que essa sinagoga, quando foi iniciada, aqui nessa cidade de Castelo de Vide, em torno dos 15 mil judeus que passaram pela ponte de Marvão, a ponte que você viu, já mostrei. Essas pessoas, dessas 4 mil pessoas ficaram aí em Castelo de Vide, uma cidade muito interessante, muito agradável, lugar perfeito para se morar. E o dia de hoje também mostra que realmente Castelo de Vide é uma cidade muito bonita, embora pequena, que tem apenas 3.500 pessoas, mas um lugar excelente para se morar, e onde, sem dúvida, os judeus plantaram a palavra que é vida, a Torá. Então, esse foi o programa de hoje. Eu espero que você esteja conosco no próximo programa, onde vamos falar de 2 sinagogas também muito importantes em Portugal, que é a sinagoga de Tomar e a sinagoga de Lisboa. E aí, assistiu o programa? Gostou? Espero que tenha gostado. Recomendo que você reveja esse programa e demais programas dessa série. E se você quiser saber mais sobre Portugal, pode rever a série Descobrindo as Raízes Judaicas do Brasil. No programa de hoje nós abordamos a sinagoga de Castelo de Vide e de Belmonte, mais uma informação para você. Então vamos encerrar o programa como de sempre, agradecendo ao Eterno pelo privilégio de poder estar levando essa palavra às pessoas que Ele escolheu
antes que o mundo existisse, para a sua honra e sua glória. Vamos agradecer ao Eterno como de sempre. Todabá, quer dizer muito obrigado. Adonai, Raelion, Todo-Poderoso. Adonai, Avino Malaqueino, quer dizer nosso rei. Adonai, Senhor nosso rei. Avino Sheba Shammai, nosso Pai Celestial. Adonai, Tisaot, o Senhor dos Exércitos. Nós te louvamos mais uma vez, te damos graça, porque estamos encerrando mais um programa debaixo da tua vontade, tua proteção, porque entendemos dessa forma. Não estamos aqui para fazer apenas presença, mas para levar a tua palavra, como ela é, às pessoas que o Senhor um dia, antes que o mundo existisse, escolheu para ouvir. Eu sei que essas pessoas vão ouvir e entender, vão olhar e ver de verdade que o Senhor existe, que o Senhor é um. Nunca houve um Deus, jamais haverá, o único Criador, o Adonai, que é o Yahvé, o Pela Yahu, quer dizer, o Senhor é maravilhoso, Yahvé é maravilhoso, Tu és maravilhoso de verdade. Nós te damos graça mais uma vez pelo testemunho de Yeshua Ben Yosef nas nossas vidas, e que sejamos seus servos, conforme a orientação que o Senhor passou a ele, e devemos segui-lo como exemplo de homem perfeito, ser perfeito que o Senhor criou para o teu Yolam Rabá. Mais uma vez dizemos, Todabá, muito obrigado, Adonai Yodse Radam, o Senhor Criador da humanidade perfeita. Encerramos com o Todabá de sempre, dizendo a você, muito obrigado pela sua audiência, a você e a sua família também desejamos uma Shavuot, boa semana, e que o Eterno permita que estejamos de volta, eu e você, para aprender mais a sua palavra. E deixo também, sem esquecer, a Shalom dele, que significa paz, saúde, prosperidade e perfeição dele, porque ele é perfeito, e repito mais uma vez, ele nos quer perfeito. Então, até o próximo programa, e Alabai, tchau, Leitraot, até mais. I thought